Olá, crianças! Que bom ter vocês novamente. Estou muito feliz de voltar aqui para contar mais uma história. Então, liguem o botãozinho da imaginação, que agora nós vamos viajar nessa história bíblica. Nós vamos contar, vocês vão ouvir a história daquele livro maravilhoso que se chama Bíblia. Bom, peguem a sua Bíblia aí agora, porque nós vamos mergulhar em mais uma história. Mas antes, mãozinhas grudadinhas, porque nós vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, contando uma nova história, certo? Mãozinhas grudadinhas, fechem os olhinhos que nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui ministrando da sua palavra para as crianças e para todas as famílias, Paizinho. Hoje nós vamos ouvir a história de um homem muito importante que se chamava Filemon. Deus, que as crianças possam receber essa história, que eles consigam, ó Pai, entender os seus propósitos, ó Pai, e acima de tudo, Pai, que eles entendam que perdoar é necessário, porque isso vai ajudar a limpar os nossos corações, deixar ele bem branquinho e fazer com que nós possamos um dia, ó Pai, ir morar no céu e ser recebido de braços abertos aí, Paizinho. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Bom, vamos lá? Abram a sua Bíblia na carta de Filemon. Tia Mirley, onde é que fica Filemon? Vamos lá. Filemon é no Novo Testamento, ele é vizinho de Tito e vizinho de Hebreus, lá no finalzinho do Novo Testamento. Quem não souber abrir, novamente vou falar, peçam a ajuda de um adulto, tudo bem? Bom, Filemon é um livro bem pequenininho, ele tem apenas um capítulo e 25 versículos. É uma carta que Paulo escreveu. Bom, vocês se lembram o que Paulo fazia enquanto estava preso? Bom, Paulo escrevia cartas. Em uma dessas vezes que ele estava preso, ele escreveu uma carta para Filemon. Isso mesmo, esta carta que está na Bíblia foi Paulo que escreveu. E Paulo fez um pedido muito especial. Sabe para quem? Para Filemon. Tia Mirley, quem era Filemon? Bom, eu vou te contar um pouquinho quem era o Filemon, combinado? Filemon era um homem muito rico e ele tinha escravos. Um dia, um desses escravos fugiram. E naquela época, os escravos que fugiam, se fossem encontrados pelos seus donos, eles eram castigados e alguns deles, infelizmente, até morriam por isso. Os donos tinham o direito de fazer isso com seus escravos. Mas esse escravo que fugiu da casa de Filemon, ele se chamava Onésimo. Nossa, que nome difícil, né? Então vamos lá. Filemon tinha um escravo que se chamava Onésimo. Significa, sabe o quê? Útil. Ele era útil, ele tinha alguma utilidade, ele tinha alguma coisa que ele fazia que era muito importante. Bom, a esposa de Filemon se chamava Áfia e tinha um filho que se chamava Arquipo. Tia Mirley, já não sei mais nada quem é quem. Então vamos lá, recapitulando. Filemon era casado com Áfia. Áfia era sua esposa, certo? E os dois tinham um filho que se chamava Arquipo. Arquipo era um dos líderes da igreja. Naquela época, quando Paulo ia falando do amor de Jesus por onde ele passava, ele abria igrejas. As igrejas, sabe onde eram? Na casa das pessoas. Isso mesmo. Não precisava sair de casa para vir. Não, a igreja era dentro da casa deles mesmo. E aí as pessoas que moravam próximos iam todo mundo lá para a casa de Filemon e Áfia para poder falar do amor de Jesus, né? Para poder louvar, como nós fazemos. Bom, e eu achei muito legal porque Arquipo, ele era um dos líderes dessa igreja. Olha que coisa importante.
Você já imaginou? Você vem com seu pai, vem com a sua mãe para a igreja e aí o que acontece? Você vai crescendo, vai ouvindo a palavra do Senhor Jesus lá na EBD, no culto à noite e aí você um dia vai crescer e você pode ser como Arquipo, um líder na sua igreja, pode ser do ministério infantil, pode ser em qualquer outro lugar da igreja. Isso é muito legal, porque isso nos dá a oportunidade de falar do amor de Jesus para as pessoas e de ajudar na casa de Deus. Então, hoje você está aí na sua casa e você pode ser útil também. Você pode ser como Arquipo, você pode ajudar o seu pai, a sua mãe, a ser um líder. Você pode aprender, ser preparado para isso. Ah, tia Mirda, eu sou muito pequeno ainda, não tem problema. Você pode já conseguir indo aos pouquinhos, sendo treinado pelo papai, pela mamãe ou pelo adulto que você mora. Tudo bem? Vamos lá, voltando para a nossa história. Bom, Filemon recebeu um dia essa notícia. O escravo dele, Onésimo, havia fugido e ele não conseguiu encontrar. De jeito nenhum ele encontrou Onésimo. Onésimo, eu acredito que para ele ter fugido e ter conseguido pegar uma embarcação para fugir, ele precisava ter dinheiro, alguma coisa de valor. Então eu imagino que ele pode ter roubado alguma coisa de Filemon, já que ele era muito rico. E como ele era um escravo, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada de valor. E aí o que ele fez? Ele pode ter pego alguma coisa para fugir. E sabe para onde que ele foi? Lá para Roma, onde sabe quem estava? Paulo. Onésimo não conhecia nada sobre Jesus ainda. Ele não havia sido transformado ainda. Mas ele não sabia que o propósito de Deus é que nesse encontro com Paulo lá em Roma, ele seria ministrado, ele seria impactado pela palavra do Senhor Jesus. E ele conheceria o Deus verdadeiro que eu e você conhecemos. Bom, quando ele fugiu, ele ficou lá com Paulo. Lembram que eu falei que Paulo ficou preso em uma casa? Só que nessa casa ele era vigiado pelos soldados. Mas as pessoas iam até essa casa e conversavam com Paulo. E Paulo falava do amor de Jesus para elas. Ele não podia sair, mas as pessoas podiam ir até essa casa. E Paulo aproveitava para falar de Jesus para todo mundo que chegasse lá. Inclusive para os oficiais que ficavam lá, sempre de olhos bem abertos. Olha só, aqui tem a figura que mostra Paulo falando do amor de Jesus. E sabe quem é este daqui? Este daqui é o Onésimo, aquele escravo fujão que saiu lá da casa de Filemon. E aí Paulo começou a falar do amor de Jesus para ele. Onésimo começou a entender que ele precisava de Jesus na vida dele, que ele precisava ser transformado. E Paulo fez isso. E sabe o que aconteceu com ele? Ele se tornou um ajudante muito importante de Paulo. Tudo que Paulo precisasse, ele fazia, ele ajudava, porque Onésimo não estava preso, só Paulo. Então ele podia sair, falar com as pessoas, convidá-las para vir até essa casa, porque Paulo ficou preso nessa casa por 2 anos. Isso mesmo, 2 anos. Nossa, eu já estou em casa há 1 semana e não estou aguentando mais. Imaginem só Paulo por 2 anos dentro de casa sem poder sair. Ele não desperdiçou a oportunidade. Ele começou a falar de Jesus, ele aproveitou essa oportunidade e sempre tinham várias pessoas ali ouvindo a palavra. Então aproveite este momento que você está em casa para isso, para falar do amor de Jesus para todo mundo que você conseguir, certo? Bom, Paulo um dia parou para pensar e falou: poxa vida, Onésimo não pode ficar comigo para sempre, ele não é meu escravo. E ele sabia que ele era escravo de Filemon. E olha só que coisa incrível, Paulo conhecia Filemon. Ele era uma das pessoas que havia falado de Jesus para Filemon, e aquela igreja que existia na casa de Filemon, Paulo havia passado por ali. Ele não imaginava, Onésimo acho que jamais imaginou que encontraria Paulo, né? E aí, ele resolveu então
conversar com Filemon, né? Só que ele não tinha como ligar, fazer uma videochamada, não tinha WhatsApp. Naquela época, né, as pessoas escreviam cartas. Já viram o carteiro que às vezes vai aí na sua casa com um bonezinho azul, uma camiseta amarela e ele deixa sempre uma cartinha ou várias cartinhas? Naquela época eles escreviam cartas, só que os carteiros, alguns eram os próprios mensageiros que trabalhavam para os seus donos e eles viajavam muitos dias às vezes para entregar uma carta, porque ele não tinha outro jeito, né? E aí Paulo não tinha como enviar essa carta para Filemon. Então ele conversou com o escravo de Filemon, né, que era Onésimo, e aí ele decidiu entregar essa carta e falou para ele que ele iria até a casa de Filemon entregar essa carta. Eu imagino que Onésimo deve ficar com muito medo. Só que Paulo, na carta que ele escreveu para Filemon, ele falou algo que eu achei muito bonito, muito lindo mesmo. Ele falou assim, que se Onésimo estivesse devendo alguma coisa, que não era para castigá-lo, não era para maltratá-lo, que Filemon cobrasse dele, Paulo. Cobre de mim se ele roubou algo, se ele pegou alguma coisa de valor, cobre de mim. E receba o seu escravo Onésimo, mas não como escravo agora. Receba como seu irmão, como seu amigo em Cristo. Ele foi ministrado, hoje ele é diferente, ele conheceu a Jesus e ele não é mais o mesmo. Então aproveite a oportunidade e receba-o na sua casa como alguém muito especial e até mesmo da sua própria família. Perdoe tudo o que ele fez. E aí, eu imagino que Onésimo tenha ficado com um pouco de medo, porque não era fácil rever o seu patrão. Será que ele iria aceitar esse pedido de perdão? Será que ele iria ser castigado? O que será que iria acontecer? Mas ele orou, enfrentou o medo, teve muita coragem e foi até a casa de Filemon. Imaginem só a surpresa que Filemon teve quando viu Onésimo chegando lá na sua casa. Quando ele chegou na casa, eu imagino que ele falou assim, nossa, nunca aconteceu isso. Os escravos nunca voltavam para a casa do seu antigo dono. Eles fugiam e não voltavam mais. Mas Onésimo voltou e com a carta que Paulo escreveu para Filemon. E eu imagino que quando Filemon começou a ler aquela carta, ele tenha ficado muito surpreso. Nossa, Paulo, ele escreveu essa carta. Gente, o que será que deve ter passado na cabeça dele? Será que ele ficou assim, vou perdoar ou não perdoar? O que eu vou fazer? Ele pode ter pensado várias coisas, mas ele fez uma coisa muito linda. Ele perdoou o seu escravo que havia fugido. Ele não castigou, ele não maltratou Onésimo. Ele recebeu ele como alguém da sua família, como Paulo havia pedido. E aí, a partir daquele momento, Onésimo não era mais um escravo, era um amigo, era um irmão que ele tinha em Cristo Jesus, porque ele conhecia a palavra, ele sabia a verdade, ele se arrependeu de tudo que ele fez. E você? Tem alguma coisa aí no seu coraçãozinho que você fala assim, fiz alguma coisa errada, tá aqui dentro, eu não resolvi isso daí. Como que eu vou fazer, tia Mirley? O que eu faço? Nós vamos orar e você vai falar para o Senhor Jesus que você se arrependeu disso que você fez. Talvez não seja como Onésimo que fugiu. Pode ser alguma outra coisa que você tenha feito escondido, que você achou que ninguém estava vendo. Mas saiba que Jesus, ele vê tudo. Pode estar com a luz acesa ou apagada. Ele sempre vai ver tudo que você está fazendo. E não existe nada melhor do que você se arrepender de tudo isso que você fez. Sempre é o momento de pedir perdão, sempre é o momento de se arrepender. Nós somos pecadores e infelizmente acontece, nós sempre pecamos de algum jeito. Mas quando você se arrepende e não faz novamente, o Espírito Santo de Deus, ele se agrada muito. E Onésimo, a partir daquele momento, ele foi perdoado por Filemon.
ele se arrependeu primeiro, ele aceitou que Jesus transformasse ele. E depois daquele momento, olha só o que aconteceu. Ele foi perdoado. E aí, eu queria que vocês repetissem, olha só esse coração. Quando você orar, você sempre pense assim, Jesus me perdoou. Como que Jesus me perdoou? Lá em João 3,16, é o meu versículo favorito, que ele fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu, sabe quem? Para morrer pelos nossos pecados? Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, quando foi enviado, ele morreu por todos. Por todos de onde, tia Mirley? Ele morreu por todo mundo, pelo mundo inteiro, por todos do planeta Terra. Todos, todos, todos. E aí, a partir do momento que ele morreu, ele nos perdoou dos nossos pecados. Jesus veio para colocar no nosso coração tudo aquilo que era amor, tudo alegria, tudo aquilo que é muito bom. Então, quando você pensa que você recebe Jesus no seu coração, sempre pense que ele vai te perdoar. Sempre pense que quando você se arrepende, você alegra o coração de Deus. Como que eu faço isso, tia Mirley? Eu faço isso quando eu estou orando. Você vai se ajoelhar, você vai no seu quarto, onde você puder. Só pode ser de joelhos? Não, pode ser orado sentadinho, de joelhos, como você preferir. O importante é que você fale com o coração quebrantado e contrito. Que é isso, tia Mirley? Fale a verdade, fale aquilo que você realmente está sentindo. Deus não está preocupado com palavras bonitas. Ele quer a sinceridade do seu coração. Ele quer realmente que você seja sincero e verdadeiro. E você se arrependa dos seus pecados. Porque a partir do momento que você se arrepender dos seus pecados, olha só, um lugar lindo espera por você. Esse lugar lindo que é o céu. Já imaginou que lugar lindo que deve ser o céu? Quando você libera o perdão, todo aquele murinho de pecado, ele sai do seu coração. Aquilo que está te afastando do amor de Jesus, não tem mais essa divisão. Então, toda vez que você ora e se arrepende dos seus pecados, você libera as coisas boas que Jesus tem para você e começam a acontecer, certo? Sempre lembre, Jesus me perdoou. Então, o que você vai fazer? Vou perdoar. Perdoe as pessoas que tenham feito algum mal para você. Onésimo foi perdoado por Filemon. Ele deve ter feito algo muito triste, que não agradou o coração de Deus e não agradou também o coração de Filemon e de sua família. Tia Mirley, eu tenho alguma coisa aqui, não importa o que seja. Jesus vai te perdoar se você se arrepender de verdade, se você for verdadeiro, certo? Porque o sangue derramado naquela cruz foi por mim, foi por você, foi por todos nós e pelas pessoas do mundo inteiro. Então não tem desculpa. Agora é o momento que nós vamos orar e você vai declarar que você pode perdoar. Você vai liberar tudo que tem aí dentro do seu coração, você vai falar com a sua boca. E aí você vai declarar que o Senhor Jesus é o Deus da sua vida e que esse pecado não vai te afastar de Jesus. Esse murinho que está construindo na frente do seu coração, ele vai sair daí. E não vai ter nada que vai te impedir de falar com Jesus e sentir a presença dele, que é algo extraordinário, é incrível sentir a presença de Jesus. Então nós vamos orar e você vai pedir perdão por algo que você tenha feito e que está aí incomodando o seu coração, tá bom? Então eu peço que todas as crianças, os familiares que estão nos assistindo, feche os olhinhos agora e você vai declarar no nome de Jesus que você vai liberar perdão, seja para qualquer coisa que tenha no seu coração, tá bom? Então vamos lá, mãozinhas grudadinhas, que é hora de falar com Jesus. Senhor Jesus, eu te agradeço por mais este momento na tua presença. Eu te agradeço, Senhor Jesus,
porque essas crianças aprenderam mais um pouquinho do teu amor. Nós aprendemos, Senhor Jesus, que o perdão é algo, Senhor Jesus, que nós precisamos praticar todos os dias. Não podemos deixar nada no nosso coração que nos separe de Ti. Paizinho, eu declaro sobre cada família que está nos assistindo, Paizinho, que eles possam liberar perdão. Não sei o que tem acontecido, que deixou o coração deles entristecido, magoado, mas, Senhor, limpa tudo isso que eles estão sentindo, ó Pai. Dá um coração para eles perdoador, um coração cheio do Teu amor, um coração, Paizinho, que tenha realmente arrependimento, Paizinho. Pai, que eles possam declarar, ó Pai, a verdade e que eles possam ser curados, Paizinho, de tudo aquilo, ó Pai, que está no coraçãozinho deles, Pai. Deus, eu declaro no nome de Jesus que essas famílias possam ser restauradas, ó Pai, e que o Teu amor possa encher de alegria, que o Teu amor, Pai, possa encher a casa deles de alegria, de união, e que esse momento juntos, ó Pai, que eles entendam que não é uma prisão, não é algo ruim, mas que eles possam entender, Pai, que é o momento das famílias se unirem para falar mais e mais do Teu amor, para buscar a Tua presença, para ler a Tua palavra, para Te louvar, ó Pai, da melhor maneira possível, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Tira do nosso coração tudo aquilo, ó Pai, que nos afasta do Teu amor e nos prepare para o grande dia que o Senhor virá nos buscar e nos levar para morar no céu, Paizinho. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Bom, crianças, terminamos mais uma história. Espero revê-los em breve com mais histórias e mais aventuras, tá bom? Um beijo e até a próxima!